Bem-vindo à lição 5, Sistema de Gerenciamento de Registro. MIDP fornece uma biblioteca de componentes, onde os programas podem salvar os dados da aplicação no dispositivo de modo físico. O sistema de gerenciamento de registro do MIDP é o meio pelo qual as midlets podem armazenar dados através de chamadas midlet. Os dados são armazenados na memória não volátil do dispositivo, ou seja, não são perdidos mesmo que o programa seja finalizado ou o aparelho seja desligado. O sistema de gerenciamento de registro é um sistema de banco de dados orientados a registro para dispositivos MIDP. Um registro neste banco é simplesmente um array de bytes com um índice. Ao final desta lição, o estudante será capaz de entender o conceito de Record Store, criar ou abrir um Record Store, adicionar, recuperar, atualizar e excluir registros, fechar um Record Store, enumerar registros utilizando um Record Enumerator, criar um Record Comparator, criar um Record Filter. Record Store é uma coleção de registros, é encontrada no pacote Javax Micro Edition RMS. Identificadores de registro em um banco de dados são únicos. Estes identificadores são automaticamente alocados no momento da criação do registro e funcionam como um índice ou chave primária. São atribuídos sequencialmente, sendo que o primeiro ID de cada banco de dados possui o valor igual a 1. Quando um registro é excluído, seu identificador não será mais reutilizado. Se criamos 4 registros e excluirmos o quarto, o próximo identificador que o sistema atribuirá será igual a 5. Caso o parâmetro createIfNecessary possuir o valor true e o Record Store não existir, este será automaticamente criado. Se o parâmetro possuir o valor false e o Record Store não existir, uma exceção do tipo Record Store Not Found Exception será lançada. O parâmetro OutMode poderá assumir um dos seguintes atributos constantes existentes: Record Store OutMode Private ou Record Store OutMode Any. Utilizando o primeiro atributo, o Record Store será acessível apenas pela aplicação midlet que o criou. Utilizando a primeira forma do método OpenRecordStore, o resultado obtido é que o Record Store será acessível somente aos midlets da mesma aplicação. Para abrir um Record Store existente a partir de uma aplicação midlet diferente, a terceira forma do método OpenRecordStore é utilizada. O método addRecord é responsável pela adições de novos registros em um Record Store. Este método criará um novo registro no banco de dados e retornará o seu identificador. As informações recebidas como parâmetro neste método são um array de bytes contendo os dados a serem armazenados, um atributo inteiro contendo a posição inicial do array enviado, a quantidade total de elementos do array. Os seguintes métodos são responsáveis pelas buscas de dados em um Record Store. A primeira forma do método getRecord devolve uma cópia dos dados armazenados no registro, com a Record ID especificada pelo parâmetro. A segunda forma copiará os dados no parâmetro fornecido. Ao utilizar esta forma, o array de bytes precisa estar previamente alocado. Caso o tamanho do registro seja maior que o tamanho do parâmetro, uma exceção ArrayIndexOutOfBoundsException será lançada. O método getRecordSize é utilizado de modo a obter o tamanho do registro que será lido. Não se pode modificar somente uma parte do registro. Para modificar um registro é necessário, primeiro, ler o registro utilizando o método getRecord. Segundo, modificar o registro na memória.
Terceiro, chamar o método setRecord para modificar os dados do registro. O método deleteRecord é responsável pelas eliminações de dados em um record store. Quando um registro é eliminado, o ID desse registro não será mais reutilizado para as próximas inclusões. Isto significa que podem ocorrer buracos entre os registros. O método closeRecordStore é responsável pelo fechamento de um record store. Ao chamar este método, o record store não será fechado até que seu valor seja idêntico ao número de chamadas recebidas pelo método openRecordStore. Passaremos agora para o NetBeans. Utilizaremos o programa descrito no item 2.7 da apostila para obter uma lista de record store de uma aplicação Midlet. O emulador será aberto, pressionamos o botão Select e veremos como resultado o record store que foi gravado. Se houver percorrer registros incrementando um índice, é uma forma ineficiente de agir. O record store pode ter seus registros eliminados, o que gera buracos no record ID. A utilização de um record enumeration resolve este problema, sem ter de tratar os registros excluídos. É possível também ordenar um objeto do tipo record enumeration, utilizando-se o método comparator. Passaremos agora para o NetBeans. Para se criar um record comparator, é preciso primeiro implementar a interface record comparator. Esta interface define um único método compare. Este método precisa retornar record comparator follows ou record comparator precedes, se reg 1 precede ou antecede reg 2 na ordem, respectivamente. Record comparator equivalent pode ser retornado se reg 1 for igual a reg 2 na ordem. A ordenação de um objeto do tipo record enumeration pode ser definida utilizando-se um record comparator. Um record comparator é passado para o método enumerateRecord, caso seja necessário ordenar um objeto do tipo record enumeration. Isto pode ser feito definindo-se um objeto do tipo record comparator, enviando como segundo parâmetro para o método enumerateRecord. Observe o resultado do método. Os exemplos que vimos até o momento somente percorrem e leem todos os registros de um record store. Entretanto, podemos utilizar um filter para obtermos somente os registros que são necessários. A classe necessita implementar o método match para selecionar somente os registros válidos em um determinado contexto. Passaremos agora para o NetBeans. O retorno é um atributo do tipo lógico que deve conter o valor true, caso o registro seja compatível com o critério definido. Caso contrário, deve ser retornado o valor false. Nesta lição, vimos Record Store, criando e abrindo um Record Store, adicionando registros, recuperando registros, modificando registros, eliminando registros, fechando um Record Store, enumeração de registro, comparador de registros, filtro de registros. Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa: Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas, DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudium e CNBB.